Nós já falamos aqui da questão do embranquecimento da população e que o projeto eugenista, resultado do darwinismo social, que foi materializado na promoção da vinda dos imigrantes para o Brasil, de maneira a branquear a população brasileira. E esse projeto eugenista, ele tem um dos seus grandes documentos que ilustram esse projeto, é o quadro que eu publiquei aí, que vocês podem ver, é o quadro chama Maldição de Cã, que é um quadro de um pintor espanhol chamado Modesto Brocos, que ele explicita esse projeto de branqueamento da população ao mostrar uma mulher negra sem nenhuma mistura, com bastante pigmentação, aquilo que nós normalmente chamamos do primeiro tom, levantando as mãos para o céu em sinal de agradecimento. Ao seu lado a sua filha também negra, porém um pouco mais clara, o que demonstra que ela era miscigenada. Ao lado da sua filha o seu marido, que é um branco, aquele branco chamado o caipira ou o caboclo, e no colo dessa moça o seu filhinho, já o seu bebê, já bem branquinho. Então esse quadro é um quadro que ilustra esse pensamento que através de várias gerações deveria se branquear a raça, entre aspas, brasileira, e que isso seria positivo para o Brasil. Não por acaso, o título desse quadro é A Redenção de Cã, ou seja, aquela maldição bíblica a que os negros teriam sido condenados, porque seriam descendentes de Cã, segundo aquela interpretação. Eles se libertariam dessa maldição a partir do momento que eles miscigenassem a sua descendência e a sua descendência fosse branqueando. Pois bem, este é o pensamento que é resultado da eugenia, de pensamento de branqueamento da população, branqueamento físico da população. Contudo, há um outro branqueamento que o Abdias do Nascimento aborda e que é significativo, que é o branqueamento cultural, que é a transformação da cultura negra numa cultura branca, que é a exigência que os negros abandonem as suas tradições culturais, a sua religiosidade como condição para serem aceitos na sociedade. Então esse branqueamento se dá pela negação dessa cultura ancestral, e esse branqueamento se dá pela absorção, pela captura, pela apropriação dessa cultura e transformando essa cultura um pouco mais para frente, inclusive em grandes negócios, né, como tem sido as escolas de samba, por exemplo, que transformaram essa cultura nos grandes negócios que favorecem empresários brancos, não favorece a população negra esses grandes negócios. Esse branqueamento da cultura e que afasta essa população das suas origens e da sua identidade, e isso tem um objetivo, porque quando você afasta o indivíduo da sua identidade, é um instrumento de dominação também. A isso nós damos o nome de etnocídio. Então, além do genocídio, que é a eliminação física da população negra, nós tivemos também o etnocídio, e esse é apontado por Abdias do Nascimento com o branqueamento da cultura negra. E aqui nós temos o exemplo maior, que é o samba, como que foi apropriado, se transformou nas fantásticas, imensas e riquíssimas escolas de samba, principalmente nas capitais, principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo e também em Salvador, que gera um lucro muito grande e que não é evidentemente apropriado pela comunidade que faz e que trabalha no samba, que se torna empregado desses grandes produtores, desses milionários. Então esse genocídio cultural, ele sofreu uma resistência muito grande, evidentemente os negros resistiram a esse genocídio das mais diversas formas, né? Então a perseguição
a persistência da cultura africana do Brasil foi presente. O sincretismo e a folclorização também foi uma outra forma. Então, a folclorização é aquela que é a apropriação cultural, que, por exemplo, o carnaval é um grande exemplo da folclorização dessa cultura, e também o sincretismo, onde se inclui elementos estranhos àquela cultura original, justamente para deixar essa cultura mais palatável a essa sociedade que rejeita aquela cultura no seu todo. A bastardização da cultura afro-brasileira também, Abdias do Nascimento cita que a cultura passa a ser, dentro daquela hierarquia estabelecida entre a cultura branca e a cultura negra, essa cultura passa a ser considerada secundária, menos importante e bastarda, ou seja, como se ela não tivesse uma origem, como se ela tivesse surgido do nada, sem reconhecer a sua trajetória e a herança que essa cultura significa vindo do continente africano. A imposição ainda de uma estética da brancura nos artistas negros aculturados. Esses artistas que deveriam se branquear no seu comportamento, na sua cultura, inclusive na sua aparência. Hoje nós vivemos aí num fenômeno que está mais próximo, é um comportamento maior entre as mulheres negras do que os homens negros, que é o comportamento de alisar o cabelo a partir de uma ideia, de uma estética eurocentrada, que um cabelo liso é considerado mais bonito, e aqui não estou fazendo nenhuma crítica a quem tem essa opção, mas simplesmente pontuando que ao alisar o cabelo, necessariamente você está se referenciando a uma cultura europeia, um padrão europeu de beleza que considera que cabelo bonito é o cabelo liso. Quando eu era criança, os homens também alisavam o cabelo, também estavam submetidos a esse padrão. Então, a população em geral, e aí no caso os artistas em particular, que são aqueles que visibilizam a cultura, acabam sendo submetidos a um determinado padrão estético e que, sem se submeter a esse padrão estético, normalmente perdem espaços aonde poderiam estar se manifestando. Existiram reações a esse projeto de embranquecimento, e uma das reações a ser citada pelo próprio Abdias, e aqui com certeza nós concordamos com isso, foi a criação do Teatro Experimental do Negro, que durou de 1944 a 1961. Foi uma experiência de teatro liderado por Abdias do Nascimento, que além de ser um antropólogo, além de ser um sociólogo, um grande pesquisador das ciências sociais, também era um artista e que liderou esse projeto que ficou conhecido como Teatro Experimental do Negro. E por fim, é necessário que se diga que, para manter o mito da democracia racial, o Estado brasileiro ele proíbe das mais diversas formas e pune a discussão da questão racial, onde o negro que levantasse essa discussão normalmente era acusado de ser um divisionista e que ele sim que era o racista, uma vez que no Brasil não existe racismo segundo esse pensamento. Então, aqueles que levantassem a discussão da questão racial estariam se insurgindo contra a nossa sociedade, e no período da ditadura civil-militar alguns chegaram a ser presos por levantar essa discussão que era considerado absolutamente inoportuna e, em alguns casos, até criminosa. Então, é nesse sentido que o Abdias do Nascimento coloca que a discriminação racial ela foi a grande base da nossa sociedade, foi o que estruturou a nossa sociedade. Uma discriminação perene ao longo de toda a nossa história. Discriminação essa que não era levada em conta por a maioria daqueles autores que nós já apresentamos e discutimos aqui, aqueles autores
conservadores e aqueles autores oriundos justamente das classes privilegiadas. Então, Abdias do Nascimento e Florestan Fernandes, eles se tornam um marco porque eles pontuam essa discussão de forma aprofundada, de absolutamente questionadora, desconstruindo aqueles mitos que foram criados ao longo do período da escravidão e depois no período da transição, mitos esses que foram construídos por cientistas sociais oriundos daquelas classes privilegiadas. E é possível, ou melhor, é certo que a origem do Abdias do Nascimento e a origem do Florestan Fernandes contribuiu de forma significativa para que eles pudessem analisar o desenvolvimento da nossa história a partir de um outro olhar, a partir de um outro ponto de vista, a partir do ponto de vista do oprimido. Porque a história no nosso Brasil, durante muito tempo, foi contada a partir do ponto de vista do homem branco, rico, dono de escravizadores, e quase nunca contado a partir do ponto de vista da mulher, do escravizado, do aquilombado, praticamente não era contado a partir desse ponto de vista. E nesse caso tiveram a ousadia de contar a história a partir do ponto de vista do oprimido, e isso que faz com que esses autores sejam tão importantes, em que pese algumas objeções ou algumas ponderações que a gente pode ter a respeito das suas obras, em particular essa que eu apresentei aqui a respeito da obra do Florestan Fernandes, mas obras importantíssimas e que contribuem para compreendermos o lugar real, verdadeiro dos negros e negras na história e na sociologia do nosso país. Era o que tínhamos para hoje nessa aula. Até a próxima aula. Muito obrigado.